Pessoal, eu tô com um vídeo aqui dentro do que eu baixei do YouTube, daquele pastor, o Kivitz, Ed Kivitz. Aquele camarada que influenciou de forma muito negativa a comunidade cristocêntrica protestante no Brasil. Ele está entrevistando o deputado Erika Hilton. Como assim? Um termo masculino e outro feminino. Deputado Erika Hilton. É isso aí. Pô, então são duas pessoas? Eu não sei, cara. Eu vou deixar por tua conta, se são 2, 3, 4. Eu vou deixar você assistir o vídeo junto comigo e você tirar as suas próprias conclusões. Eu te peço que você preste muita atenção no que o deputado Erika Hilton vai falar logo no início da sua entrevista. Por que é que eu não posso questionar que uma mulher trans é mulher? Por que eu também não posso questionar que uma pessoa trans também pode ter direito à sua própria identidade? Não é porque eu valorizo a ciência 100%, é porque eu tenho ódio, é porque eu tenho preconceito. Bem-vindo, bem-vinda ao Fé na Sua Fé, uma iniciativa do Instituto Galileia em parceria com o Departamento de Religião da Universidade de Baylor e o Seminário de Teologia da Universidade de Princeton. Fé na Sua Fé é um ciclo de conversas a respeito de religião, espiritualidade, fé, política, cidadania, democracia, o Brasil e o futuro do Brasil. E hoje eu tenho a alegria e a honra de conversar com Erika Hilton. Muito obrigada pelo convite, uma honra minha conversar com você. Prazer ter você aqui. Obrigada. Erika Hilton, em 2020, foi eleita a parlamentar municipal mais votada do Brasil. Em 2022, foi eleita a primeira mulher trans negra para a Câmara Federal, como deputada federal. Em 2024, foi eleita pelo voto popular e ganhou o prêmio de melhor deputada, o prêmio do Congresso em Foco. Erika Hilton é inevitável e imprescindível. Inevitável porque a sua presença é arrebatadora. Mas imprescindível porque Erika representa um novo tempo. Erika é símbolo de uma nova era. É um ícone de um novo mundo, um novo jeito de pensar o que é humano, o que é civilização e o que é sociedade. Erika Hilton, muitíssimo obrigado, é um prazer imenso. Que bonita a sua apresentação. Obrigada eu pelo convite, a oportunidade de falar com você, com o seu público e ressignificar talvez essas visões todas que você elencou aí agora na sua apresentação. Muito obrigada. Bem-vinda. Vamos começar com a sua história ou a sua trajetória religiosa, porque eu quero pontuar uma coisa muito bonita que eu vi. Aliás, uma coisa muito bonita que eu vi na sua caminhada, na sua trajetória, é como você transita entre os extremos com leveza e com beleza. Então você tem uma infância na igreja, você tem uma influência do fundamentalismo na sua família, mas você tem a sua mãe que ressignifica essa espiritualidade, essa religiosidade. Fala um pouco sobre isso. Fala sobre religião, igreja, fundamentalismo e mãe. Fala sobre mãe. São coisas que marcam a minha vida, a minha história, a minha trajetória. Eu cresço em um lar religioso, minha família sempre foi muito religiosa, seja evangélica ou católica, minha avó muito católica, paterna. Minha família paterna misturava um pouco, era um Brasil mesmo. Tinha um pouco de tudo, tinha um pouco de católico, mas tinha um pouco também de simpatia, tinha um pouco de Seishonoe aos domingos com minha avó. Um sincretismo Brasil, mas a minha família materna sempre muito mais voltada para as igrejas evangélicas, neopentecostais, etc. Minha mãe demorou bastante tempo para se encontrar em uma igreja com a qual ela se identificasse de fato e se sentisse pertencente, para se batizar e seguir mesmo aquela doutrina, mas sempre frequentou igrejas evangélicas desde a minha infância. E era algo extremamente normal, ser uma criança vista como diferente, dissidente, que não tinha e não correspondia aos comportamentos esperados, ao gênero que me foi atribuído, algo que vai mudando quando não é mais só a
a fé, porque eu gosto de fazer essa diferenciação. A fé, a espiritualidade, a religião, ela não é um problema. Muito pelo contrário, eu fiz gerontologia, né, e na disciplina de cuidados paliativos, nós víamos o quanto a espiritualidade era importante até para a hora da morte, na hora do adoecimento, como a medicina, a ciência se conectava com a religião para lidar com aqueles pacientes que estavam em estádios terminal e etc. Então a religião, ela é algo que está na vida das pessoas e pode ser muito benéfico às pessoas e à sociedade, desde que elas não sejam usurpadas e sequestradas pelo fundamentalismo. O fundamentalismo não é religião, o fundamentalismo é poder, o fundamentalismo é política, o fundamentalismo é interesse. O fundamentalismo é uma manutenção da fé muito baixa, porque ele se coloca acima de Deus, ele se coloca acima das pessoas, ele se coloca acima da própria Bíblia para poder fazer valer os seus interesses, para poder fazer a sua própria visão de mundo, que não corresponde com a visão de mundo religiosa, com a visão de mundo da fé, com os ensinamentos cristãos, né? Então, quando essa prática passa a tomar espaço e lugar na minha casa, e eu fui para a igreja, né? Eu fui para a igreja, eu me batizei, eu preguei, etc., né? Numa tentativa mesmo de mudança e transformação de quem eu era. Você foi porque você estava tentando ser ou você foi quando você viu, você já estava lá? Não, eu sempre fui. Eu sempre fui com a minha mãe e sempre gostei, né? Mas em determinado momento era como se fosse necessário e obrigatório que eu fosse, para que eu pudesse expurgar, limpar, tirar o mal, que foram dado várias denominações a esse mal, né? Mas eu gostava, eu digo isso pra minha mãe, eu ia porque eu gostava, eu ia porque eu queria, eu ia porque como eu cresci naquele ambiente, eu lembro de eu ir pra casa da minha avó e ficar imitando os pastores na igreja, porque tem igrejas neopentecostais que são muito mais calorosas, muito mais quentes do ponto de vista dos cultos e etc. E a minha avó amava que eu fosse pra casa dela e imitasse o que eu tinha visto no culto, como tinha sido. Aí que você aprendeu a falar desse jeito? Talvez. Eu atribuo muito a isso. Eu sempre fui muito teatral, então eu acho que essa coisa da literatura, do teatro, etc., ajudou, mas sem sombra de dúvida nenhuma. Ter crescido nas igrejas e ter imitado pastores e pastoras das igrejas me ajudaram a ter uma melhor desenvoltura. Você parou de imitar pastor agora. Parei de imitar pastor. Fazia isso quando criança para minha avó, que gostava muito de saber como tinha sido o culto e essas coisas de família mesmo, né? E isso muda. Isso muda porque passam a dizer, quando a minha mãe acha uma doutrina que ela pretende seguir, né, uma denominação que faz sentido para a vida dela, ela vai sendo ensinada, e de uma maneira muito perversa, que ela era culpada por eu ser quem eu era. Porque a minha mãe nunca me recriminou, a minha mãe nunca me bateu na minha infância, a minha mãe me dava boneca, a minha mãe me dava tudo que eu queria. Então, aquelas pessoas, em nome de Deus, diziam pra ela que eu era o que eu era porque ela era culpada. Então ela precisava fazer alguma coisa para salvar a minha alma e salvar a própria casa. Porque aquilo era o mal, aquilo era o demônio, aquilo era abominável diante dos olhos de Deus, aquilo era abominável diante dos olhos da igreja. O fim daquela vida seria lamentável, triste, horrorosa. Então a minha mãe passou a viver um processo de tortura, eu digo. Um processo onde ela foi sendo culpabilizada por ter a filha que ela tinha. E ela entrou em uma paranoia muito louca, uma lavagem cerebral muito pesada, e demorou muito tempo para que eu entendesse que o movimento que ela fez, que foi muito violento, foi muito pesado, bastante cruel, com uma jovem, 15, 16 anos de idade que eu tinha, era um gesto de amor. Ela fazia aquilo por desespero. Ela fazia aquilo porque ela realmente acreditava naquilo que o fundamentalismo dizia pra ela. De que ela precisava salvar a minha alma, de que ela precisava ser salvada, de que ela precisava salvar a casa dela e que ela precisava fazer alguma coisa para que aquele mal, que era eu simplesmente, não existia mal nenhum, era a minha existência no mundo, que era tratada como demoníaca, que era tratada como mal, não existisse. E esse processo levou à minha expulsão, esse processo me sentenciou à prostituição compulsória, esse processo me arrancou da escola, esse processo me levou à marginalização histórica e estrutural que a gente conhece, que acontece, infelizmente, na vida de pessoas trans e travestis no Brasil, por conta de discursos odiosos como esse. E minha mãe diz que uma certa noite, orando, ela conversou com Deus, e Deus disse pra ela que não, eu não quero isso. Isso não é o Deus isso não é Deus. Não é de mim que estão falando aí. Exatamente. Não, se você não sabe onde está sua filha, quem é que vai saber? Como pode? E teve uma conversa com Deus, ela e Deus, nas orações dela, e ela despertou de um sono profundo,
de um transe, assim, foi como, eu não sei como foi no momento, né, eu sei os relatos que ela me passa, mas foi como se fosse despertar de um sono profundo, vai atrás de mim, me resgata, retomamos a nossa relação, segue sendo uma serva de Deus, como ela mesma se descreve, como ela mesma se apresenta. Minha mãe ainda é uma mulher religiosa, evangélica, batizada, mas que entende que Deus não é um Deus de ódio, não é um Deus de barbárie, não é um Deus de violência, não é um Deus de destruição das famílias em prol da visão do fundamentalismo. E isso não foi a militância, isso não foi a esquerda, isso não foi o feminismo, isso não foi o movimento LGBTQIA+, que ensinou para ela. Isso foi ela com Deus. Ela e Deus entenderam que a maneira a qual ela estava se relacionando... Pessoal, eu falei para você que eu peguei o vídeo, não cortei nada, te mostrei o início, um monte de mentiras, um monte de religiosidades, um monte de ideologias filosóficas satânicas e diabólicas. Eu fiz aqui algumas anotações para a gente conversar, para a gente debater aqui sobre esse assunto aí. Esse camarada aí, esse pastor, ex-pastor, eu não sei mais o que ele é. O que eu vou te dizer é o seguinte: logo você saberá muito mais coisas sobre ele. Vou deixar a própria vida te mostrar quem é esse camarada. Quando ele estava no auge ali, influenciando de forma negativa milhares de irmãos, e muitos ele desviou da fé. Porque esse camarada aí, isso aí deve falar para Deus: eu não entro no céu, mas também muitos dos teus filhos não vão entrar porque eu vou desviar eles. E ele está fazendo. Aí ele inicia, melhor, o deputado que se chama Erika Hilton. Primeiro, ele está sempre culpando a religiosidade dos homens. Beleza. Ele está sempre culpando o fundamentalismo dos homens. Show. Até aqui, ele não está falando nada da verdadeira igreja. Porque a verdadeira igreja, ela não é religiosa. A verdadeira igreja, ela não é fundamentalista. É isso que você precisa entender. Tu tem que separar as coisas. Quando você consegue separar as coisas, fica muito mais fácil para você compreender e desmascarar estes tipos de seres humanos. Ele está falando de religiosos e fundamentalistas. Bom, ele não está falando da verdadeira igreja. Porque a verdadeira igreja, ela não é fundamentalista e muito menos religiosa. A verdadeira igreja, ela revela, ela reflete o caráter, a ética, a moral e a cultura de Deus no mundo dos homens. Ponto. Ponto. Então ele está ali usando de todos esses termos pejorativos. O que ele não consegue entender, que esses termos pejorativos, uma pessoa mergulhada na palavra de Deus, que examina a palavra de Deus por meio do teu próprio cérebro, o cérebro este que o Criador te constituiu, ele já de cara, ele fala: ó, isso aí não tá falando da igreja não, cara. Isso aí tá falando da cultura ímpia. Ele tá falando da cultura pagã. Ele tá falando da cultura da aristocracia brasileira, que é canalha, que é vagabunda, que é bandida. Ele não tá falando da igreja. Só de você entender isto aqui, de você saber separar que cultura de Deus é uma coisa, fundamentalismo é uma coisa, e religiosidade ou religioso é outra, completamente diferente. Se você entende e sabe discernir
e colocar cada plataforma no seu devido lugar, você dificilmente vai se relacionar com esse tipo de gente, porque tu sabe que vai te trazer problemas. Irmão, eu aprendi uma coisa. Eu não me relaciono com pessoas que ficam tomando conta da vida dos outros. E infelizmente, a igreja de Cristo, lá dentro, tem um monte de gente assim. Ceando, tomando ceia, pregando a palavra, profetizando, lecionando. Estão lá, tomando conta da vida dos outros. Como se esta manifestação, como se esta manifestação tivesse sido um mandamento do Criador. Então esse tipo de gente eu simplesmente corto todo e qualquer tipo de relacionamento, porque vai me trazer grandes aborrecimentos, e eu já tenho grandes aborrecimentos por causa do ministério que está sobre os meus lombos. O preço é alto, irmão. O preço é muito alto. Então, claramente você vê que é uma entrevista que você não pode aproveitar praticamente nada, porque é uma criatura usada por Satanás, junto com esse Kivitz aí, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Eu só fui lá para atender aí a demanda de um camarada que pediu, e eu trouxe. E se você se deparar com qualquer vídeo parecido com este aí, ou análogo a este, pode me mandar mensagem lá no canal, aqui na comunidade aqui, e pedir para eu falar. Pedir para eu subir, para eu analisar, para a gente conversar, para a gente debater, porque esta é a verdadeira finalidade. Nós somos a família de Deus no mundo dos homens. Então eu anotei aqui, primeiro ele fala departamento de religião, tá aqui, ele não está falando da igreja. Assuntos relacionados à religião, ele não está falando da cultura de Deus, ele está falando do parlamento. Ele está falando dos loucos por futebol. Ele está falando de trocentas nichos que estão dentro da sociedade. Mas ele não está se referindo à igreja. Falar sobre religião também não está falando da igreja. Religião está na vida da pessoa, mas é lógico que a religião está na vida da pessoa. Porque todo religioso ele é canalha, todo religioso ele é mentiroso, todo religioso ele é fofoqueiro, todo religioso ele fica tomando conta da vida dos outros, todo religioso tem um grande medo, é um medo de se autoanalisar, como é ordenado pela palavra. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. O religioso não consegue fazer isso. Porque ele sabe que vai fazer, ele vai encontrar, ele vai se deparar com um monte de ações e atos e manifestações carnais que estão enraizadas dentro do coração dele e aferradas ao seu intelecto, que ele se recusa a se livrar. Olha como é que é sério. Aí também, ele fala, a Erika Hilton, de fundamentalismo. Não está falando da igreja. Ele não está falando dos filhos de Deus. Ele não está falando dos arautos de Deus, dos embaixadores de Deus. Ele não está falando dos homens que estão verdadeiramente curvados aos pés de Cristo em obediência ao próprio Cristo. Ou seja, resumindo, ele não está falando da verdadeira igreja na terra. Ele está falando de qualquer outra cultura, menos da verdadeira igreja do Deus Todo-Poderoso que está aqui, agora, neste exato momento, e eu estou falando dela para você. Ele, Érica, que insiste em dizer que é uma mulher, aí ele usa a filosofia, ele usa a ciência, ele diz, não é ciência. Não é filosofia. Como não é ciência? Como não é ciência? Não, é a ciência, pô. É a ciência. Porque se você for coletar o sangue dele agora, ou se você for ver o que tem no meio das pernas dele,
Não é uma vulva, é um falus. Beleza? Mas ele pode cortar, pode fazer uma operação, uma cirurgia, né? Ele pode. Mas no sangue dele, quando você vê o DNA, você vai ver que é o quê? É um homem. A natureza dele é masculina. Masculina. E ele tá mentindo para ele. Ele tá ludibriando ele. Ele tá de todas as formas sacaneando ele mesmo. Ele mesmo não se respeita. Se ele não se respeita, ele vai respeitar quem? É a pergunta que eu te faço. Se ele não se respeita, ele vai respeitar quem? Você? Ele não vai respeitar ninguém. E aí ele está dizendo que filha, que a mãe sofria porque a filha não é filha, é filho. Era discriminado. Certamente houve discriminação, houve, pô. Rejeição, houve perturbação, calúnia, difamação. Teve, lógico que teve. Mas isso não significa que ele vai mudar o sexo dele porque estão falando. E outra, quando não com essa produção externa que ele produziu, que ele fez, que ele vem trabalhando para isto, o que ele via no meio das pernas? Um falos. Então, logo, o que ele é? Ele é homem. Então, é um assunto simplório, que sinceramente é uma coisa simplória, porque ele está mentindo para ele mesmo com a ajuda de um ex-pastor, ou ainda é pastor, o mesmo indivíduo que disse que a Bíblia tem que ser atualizada. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso. Já está no script o vídeo. E aí, para finalizar, que é um assunto bastante simplório, ele fala que a mãe teve uma conversa em sonhos com Deus e Deus diz que simplesmente o filho que queria ser mulher, que foi vencido por Satanás, que convenceu ele do pecado, do juízo e da morte para o mal, porque ali claramente você vê que tem uma força demoníaca dominando o cérebro dele, que venceu ele. O próprio Deus fala, eis que vos entregarei à perdição por desobediência à minha palavra. Quem está falando é Deus. Então, esse senhor aí, ele foi entregue. Por que ele foi entregue? Porque Deus é perverso? Deus é ruim? Não, Deus não é ruim. Mas chega uma hora que Deus se cansa. Se você conhece a palavra de Deus, aquele povo no deserto, que ficaram girando no deserto por 40 anos e não entraram à terra de Canaã. Por quê? Morreram no deserto. Por quê? Porque Deus se cansou deles. E quando Deus se cansa da pessoa, ele quebra o relacionamento. E aí já era, Satanás se apodera da pessoa. E foi o que aconteceu com ele. E assim, ele tem o apoio desse camarada aí, desse Kivitz aí, que eu não sei, nem sei mais o que ele é. Então, eu trouxe esse vídeo aqui para você ver o que é hoje o evangelho. No que eles estão transformando o nosso evangelho. Amigo, irmão, proteja a tua mente. Irmão, proteja a tua mente. Para de confiar em pastores. Veja, eu não quero que você confie no que eu te digo. Eu não quero que você confie no que eu te digo. Quero que você vá examinar o que eu mando você, o que eu te dou, a palavra. Vai examinar a palavra. Porque eu posso estar mentindo para você. Eu posso estar te enganando. Eu posso ser um farsante. Eu posso ser um mentiroso. Pô. Então, proteja a tua mente, porque isso vai piorar muito. Isso vai piorar muito. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.